Bom, boa noite. Vamos tentar, né? Boa noite, internautas. Boa noite, pessoal. Pediram de última hora para ajudar. Vamos ver o que eu consegui fazer em 24 horas. Bom, vamos falar hoje do capítulo 3, segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, Corpo Espiritual e Evolitação. Se eu apagar aquela, vai piorar muito. Senão não vai dar para ver o desenho. Vou apagar com essa aqui. Dá para melhorar? Tá bom? Então tá bom, vamos lá. Bom, isso aqui eu tirei da apresentação, né, do livro Evolução em Dois Mundos, que o Emmanuel diz o quê? Escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec denominou perispírito, olha lá, aqui estamos voando. Não se propõe André Luiz traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Emmanuel, Anotações, Evolução em Dois Mundos. O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou, isso, palavras de Emmanuel também: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Vamos entender o semeia-se aí, né? Enterra. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Isso aqui já era uma senha, Atos dos Apóstolos, e infelizmente a gente não consegue enxergar nas entrelinhas, porque nós ainda temos aquela mania do maravilhoso. Então Paulo foi claro: temos um corpo espiritual. É preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então, o espírito manda, o corpo começa a ser formado, o espírito forma o corpo. E aqui nós temos a transfiguração, né? Elias, Moisés e Jesus no Monte Tabor. Vejam, este aí é o corpo espiritual, né? Num desenho bem grosseiro, mas a gente pode ter uma ideia. Esse capítulo ele é interessante porque são perguntas e respostas, como se fosse o livro dos Espíritos. Então, perguntam: podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? Vocês lembram aqui? Né? Vou passar mais para frente aqui, ó. Tá vendo? Fiozinho. Este aqui está encarnado, mas está ali volitando. Na metamorfose dos insetos, a histólise, morte, alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. Então veja, o corpo ele vai indo, né? Metamorfose dos insetos. Imaginar o exemplo que a Fernanda nos deu, né? A borboleta no casulo. Quer dizer, o corpo mental da borboleta permanece, né? Da lagarta permanece. O corpo físico ele começa a se transformar. Efetuado o processo histolítico, segundo referências alinhadas em outra parte do nosso estudo, os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária que lhes era característica, e só então as células entram em segmentação, começam a se preparar de novo, né? Segmentam, um seguido do outro, formando na histogênese, vida, os órgãos definitivos do inseto adulto, armado de recursos para librar na atmosfera. Ou seja, morreu, né, modificou-se e depois ressurge de forma diferente. E aqui nós temos o nosso volitante, é o encarnado, ó, o fiozinho aqui, que resolveu voar durante o sono. Está procurando trabalho aqui, eu acho, né? Espero que sim. Assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações na massa muscular e no sistema digestivo. Transfiguração ocorrida na morte. A doutora Marlene já nos explicou isso aqui, né? Vai modificar o sistema digestivo quando nós alcançamos novamente o plano espiritual.
mas sem maiores inovações na constituição geral, munindo-se de aquisições diferentes para o novo campo de equilíbrio a que se transfere, com possibilidades de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração nessas circunstâncias não mais encontram certas resistências peculiares ao envoltório físico. Em suma, passando a corpo espiritual propriamente dito, né? Ou aqui mesmo, na nossa volitação noturna, é possível, então, nós rompermos algumas barreiras. Os psicólogos e psiquiatras dizem, às vezes, que a gente tem aquela sensação de estar voando no sonho, né? Que isso é uma liberação. Será só isso? Quantos de nós já não voamos no sonho? Muitos ainda podemos falar assim: opa, eu estou sonhando, eu posso voar, né? A gente está fugindo de alguma coisa, a perna está dura, aí daqui a pouco, mas eu posso voar. Aí se manda, não é isso? É isso aqui. Nada mais é do que isso. Aqui já são, aqui não ficou legal, mas aqui já são 2 desencarnados volitando. Ao homem comum, na encarnação, não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições do seu próprio corpo espiritual, além como, porque a mente no plano físico está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inelutavelmente circunscrita aos problemas de estrutura, e por isso mesmo incapacitada de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes em que vive. Estando encarnados, a gente não faz ideia do que é possível fazer. Essa é a questão. Eu posso, puxa, então quer dizer que eu vou voltar, que bom. Mas não é só isso. Tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer. Só que nós estamos o quê? Circunscritos à matéria. Problemas de estrutura. Por isso, aquela história, eu acordei cansado, eu devo ter trabalhado horrores. Pelo contrário, ficou do lado do corpo impedindo que o corpo descansasse. E um aeróbus, esse sai melhor. Isso aqui o que é? Nosso Lar, capítulo 50, cidadãos de nosso lar, faltou um S ali. Isso o André Luiz falando. Lembrei certa lição de Tobias quando me disseram: aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. Habitantes mais elevados. Qualquer um pode volitar? Pode. Só que nem todo mundo domina essa questão. Por quê? Medo, né? Eu estava conversando com o Rafael há pouco. Eu não sou muito fã de avião. Então, vai ser mais difícil, né? Por quê? Porque eu não tenho aquela sensação, mas eu posso me dominar. Não é bem assim. Né? Então a gente precisa do transporte, e aqui sim, transporte público de qualidade. Esse funciona. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Lá a sincronicidade funciona bem. Aqui é mais difícil. Os que se encontrem afinados desse modo, podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Onde está o nosso anjo da guarda? Ele existe. São Luís e Santo Agostinho nos disseram que ele existe, que é um espírito puro. Onde ele está? Dentro de nós? Bem longe de nós. Mas o pensamento dele nos alcança. Por quê? Porque, conforme eles nos ensinaram, o anjo da guarda, para ele cuidar de nós, é uma missão penosa. Mas eles fazem exatamente o que Deus solicitou. Então está aqui. Conversação mental, apesar da distância. Por isso que a gente diz, está dentro de nós, porque a gente sente, mas não faz.
Como entendermos a mente em si? Essa aqui já, então, sobre volitação, alguém gostaria de falar alguma coisa? Salvador. Só a lembrança e lembrete sobre isso. Não sei se é falecido, uma artista americana que escreveu um livro e fez um filme chamado Minhas Vidas. Em um dos determinados momentos, ela vai para o Peru e ela faz esse exercício e o corpo dela, o perispírito se destaca do corpo e vai embora, sem se desprender do corpo umbilical, né, do prateado. Só para... Então, precisou treinar, né? É treinamento. Shirley MacLaine. Vamos lá, então. Como entendermos a mente em si individualizada e operante se as células do corpo espiritual têm vida própria como as do corpo físico? Qual é essa pergunta? Como é que eu posso entender essa individualização? O corpo espiritual tem, as células têm o seu movimento próprio, as suas determinações como as do corpo físico. Então como é que eu vou entender, como é que eu vou mandar no meu corpo espiritual? Quem manda no corpo espiritual? É o Espírito. Quem formou? O Espírito. É o princípio inteligente, aquilo que o professor Normando nos dizia sempre. Não adianta eu querer usar uma célula-tronco para uma coisa se ela é outra coisa. Sem o princípio inteligente, ela não vai ser aquilo que ela deveria ser. É o princípio inteligente. Então, é assim. O problema é de simples orientação. Qual acontece numa fábrica de largas proporções em que a gerência unificada em seus programas de ação supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos cada uma, convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. É o princípio inteligente. Então ele domina todos. Nós não somos uma casca, uma cebola, conforme a doutora nos ensinou. Então, o Espírito domina todas essas partes da cebola. Todas as camadas. Tudo. As camadinhas são todas dominadas pelo Espírito. Então não tem como escapar disso. Mas como é que eu faço? O Espírito está determinando. É isso que a gente precisa lembrar sempre. Certas coisas a gente deixa de fazer ou faz, achando que está sendo orientado. Não. Eu ainda comando. Em determinados casos, claro, né, precisamos de um pouco mais de auxílio, né, terceiros nos auxiliando. Agora, 90% dos casos, nós comandamos as ações. E aí, nós pedimos socorro ao Kardec. Capítulo 14, a Gênese, item 7, formação e propriedades do perispírito. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Aí, princípio inteligente. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido, condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. E essa questão da matéria do perispírito, ela é interessantíssima e importantíssima. Por quê? Porque depende de cada planeta que estejamos, é a densidade desse perispírito. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório ele forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. E logo em seguida ele vai falar de Júpiter. Então meu perispírito em Júpiter é diferente do meu perispírito na Terra. Tudo vai depender de onde nós estejamos. Quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? Aqui
aqui já começa a complicar. A pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para a ela responder com segurança, precisamos dispor na Terra de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento. Isso é complicado. Vocês lembram da questão que a doutora fala para nós, formas, pensamentos? Qual é a coisa mais rápida do universo? Ninguém vai falar a luz, não? Vocês não vão falar a minha resposta. Não vale. Então, vejam, pensou, está lá. O nosso anjo guardião pensou, a gente sente. Mas nós precisamos estar abertos a isso. Então está aqui. Pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Eles têm forma, eles têm cor, eles têm densidade, eles têm velocidade aqui, ubiquidade, né? Onipresença. Poxa, vamos lembrar qual é o exemplo mais comum da ubiquidade. Santo Antônio, né? Foi tirar o pai da forca. Quem mais? Eurípides. Então, é isso aqui. Então, o que nós pensarmos, ele vai se transformar em alguma coisa. Se daquele pensamento resultar uma ação, se for uma boa ação, ótimo. Se for uma má ação, aguente. Então, os nossos pensamentos do orar e vigiar é para isso. Jesus sabia que os apóstolos iam dormir. Jesus sabia que eles não iam aguentar, até porque vai vigiar o que se ele tinha que ser preso? Mas o que ele queria dizer com isso? Vigiem os pensamentos de vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa por situações desagradáveis. Porque quando eu pensar, eu formo. Se eu agir, acabou. Né? No direito nós temos a questão do iter criminis. É todo o caminho que se faz até a consecução do ato. Então eu pensei, vou furtar o Hugo. Aí eu começo, bom, quando ele olhar para trás, eu ponho a mão no bolso dele, pego e sumo. Pronto. Eu cheguei até próximo do bolso, estou pensando. Não peguei, não agi. Mas aquele pensamento ele já se espalhou. Então o fato de eu não agir já ajuda a dissipá-lo. Mas eu agi e peguei. O que aconteceu? Cometi a ação. Tiago, na epístola que ele fala da língua, né? O pecado começa no pensamento. Pecado, erro. Então, o nosso erro começa no pensar. E aí depende da cor, que cor que ele vai sair, né? Para que serve? Qual é a densidade dele? Que forma ele terá? Tudo isso é o nosso pensamento. E o Emmanuel, pensar é criar. Como é que Jesus formou a Terra? Pensamento. É por aí. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Tem isso? Tem isso? Nós não estamos encarnados? Como é que vai sofrer escoriações, compressões, ferimentos? Como? Está desencarnado. Lembrança? Não. É possível? Como? Não adianta ver a resposta, porque a resposta não está aí. E aí? É possível. Sim, as cores, os pensamentos, você agregando ali espíritos. Eu pensei, você deu a resposta no outro slide. Não, peraí. O tipo dos pensamentos que a gente vai ter das atitudes, com aquelas cores, com aquela consistência, etc., vai criando nós vamos passando isso para a nossa atmosfera, para o nosso perispírito, para o nosso corpo. E aí, né, a soma delas vai nos dando uma aparência mais luminosa ou mais escura. Também, libertação. Sim. O que os juízes falaram para aquela senhora que havia cometido
5 homicídios, né? Você matou a família. Agiste como loba, loba serás. Licantropia, o que aconteceu? Ela transformou-se numa loba. Por que que ela conseguiu se transformar numa loba? Numa simples ordem. Pensamento, consciência e... Bioplastia. Aí. Sofreu compressão, escoriação, sofrimento. Então, é possível. É o pensamento. Pensar é criar. Pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado dessa ou daquela forma na Terra. Então são os nossos ferimentos normais também, né? Perda de membros, um corte, alguma coisa assim. Vocês lembram do Missionários da Luz, que o André Luiz curou um espírito que estava cego, né? Passou a enxergar. Por quê? Porque trouxe a cegueira da Terra. Então ali ele está com um problema. Então é possível. Não dispomos, entretanto, e aqui que é o presentemente, de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. Por quê? Porque faltam elementos, a gente não tem ainda a condição de compreender esse tipo de coisa. Poxa, mas é espírito, como é que, né? É o pensamento. E aqui sempre é isso. Livro Os Mensageiros, André Luiz. Mas, e as armas? Perguntei, acaso são utilizadas? O que acontece? Eles vão naquele posto que é próximo já da zona terrestre e ele é cercado por paliçadas, né? Tem ali flechas e tudo mais, parecendo um castelo medieval cheio de defesas. Como não? Disse Alfredo pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Então, naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão. Qual o efeito desses projéteis? O cidadão está morto, né? É espírito. Como é que faz? Para que serve um castelo cheio de defesa? Assustam terrivelmente. Assustam, perdão. Aqui também é assustar, né? Bem, obrigado. Assustam terrivelmente, respondeu ele, sorrindo. Alguém me assusta, eu dou risada. E, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? Quer dizer, a defesa, o que ele faz? Eu tenho mais poder que vocês. Vocês vão querer atacar esta fortificação? Né? E, naturalmente, nós aqui encarnados sabemos que a defesa de fortificação é muito mais fácil do que atacar a fortificação. Mas apenas assustam, tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou. Vocês acham apenas assustam? São espíritos. Poderiam causar a impressão de morte. Mas como é que é isso? Eu já não sei que eu estou desencarnado? Exatamente, nem sempre. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Vejam, com isso aqui, o André Luiz demonstra o quê? Que nós não estamos preparados ainda para compreender esse tipo de coisa. Por isso que o administrador ponderou a gravidade dos esclarecimentos, que ele ia ter que explicar algo que o André Luiz não conhecia e que nós também não conhecemos, né? Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Como é que era a pergunta lá? Em que condições o corpo espiritual
O corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos no seu pensamento, né? As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Ou seja, o perispírito fica mais denso do que deveria ser. Aí, peso perispiritual, lembram? Para onde é que eu vou? Olha, estão sempre criando densidade. Eu vou para onde eu me sinto bem, mesmo fazendo coisas erradas. Aí vamos lembrar de outro livro do André Luiz, que é o Sexo e Destino. Os dois espíritos que chamam, que dão a vontade da... Como é o nome do Torres, né? De beber. Então eles coçam a garganta do Torres e ele resolve tomar o seu uísque. Mas, se ele não tivesse colocado a garrafa do lado, seria mais difícil, né? Talvez a preguiça de ir até algum lugar imperasse. Mas ele já deixou tudo pronto. Uma garrafinha, eu não quero beber, mas está aqui a minha garrafa. E aí eles queriam beber. Por quê? Porque eles se agarram, criam densidade dos seus veículos de manifestação. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. É a diferença do pensamento. Né? Nós falamos hoje no primeiro tempo aqui da Madre Teresa, do Chico. Qual era o pensamento deles? Auxiliar. Qual é o nosso pensamento? Auxiliar desde que dê. Então, essa é a diferença. Mas eu não posso ajudar. Tudo bem, mas vejam como é que é a diferença. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão de morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. Missionários da Luz, capítulo 20, Defesas contra o Mal. Portanto, nosso pensamento é plástico, né? Nosso pensamento cria. Tudo depende do nosso pensamento. As nossas escoriações, então, são causadas por quê? Pelo nosso pensamento. Nós mesmos causamos as escoriações nos nossos perispíritos. Uma coisa é desencarnar com um problema físico que vai ter que resolver, ter que modificar o pensamento. Né? Modificando o pensamento, resolve o problema. Nas salas de esclarecimento, né, de desenvolvimento mediúnico, nós temos esses exemplos. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Então, estamos formando o nosso perispírito, né? Nosso corpo espiritual. Qual é a ordem que nós vamos escolher para os centros vitais? Quem vem primeiro? Né? Qual é a segmentação? Sabemos qual é a formação, que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese nas células, sob a orientação das inteligências superiores. Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética. Então, a criação ainda não sabemos, né? São mistérios que nós vamos descobrir mais tarde, quando nos elevarmos um pouquinho mais, quando o nosso pensamento servir para auxiliar, servir para se depurar, e não para tentar levar vantagem. Como se processa a exteriorização dos centros vitais? Perdão. No slide anterior, é interessante da gente ver, tem uma... quando você fala dessas... Não, das armas. Você vê, ali, o livro é anterior a isso, já tem a ideia de que você pode conter os outros sem usar armas de destruição. Né? É uma coisa para a gente pensar. Né? Deixa eu aproveitar para falar um pouquinho de outros livros. Vamos lá. Alô? Tá ligado. Tá ligado? Tá Tá ligado? Alô?
que não. Alô, alô, agora Está funcionando. Em outros livros, a gente ouvindo algumas manifestações de espíritos, eles nos dizem não só desses projéteis eletromagnéticos, como também bastões eletromagnéticos, que são usados para a contenção desses espíritos mais desordeiros. E eles contam que essa sensação de morte corresponde com a sensação que o animal aqui no planeta Terra ele tem quando ele é anestesiado por um médico veterinário. Como ele não tem o lobo frontal no cérebro, ele não tem o futuro, ele não tem o depois, ele vive só no presente. Então, quando um animal é anestesiado, a sensação que ele tem ao ser contido é que ele vai morrer. Nós temos até um amigo que é veterinário do zoológico de Sorocaba, e os grandes primatas, lá, os chimpanzés, tinham uma verdadeira aversão. Um dia escapou de uma jaula e a veterinária ficava bem longe. Ele saiu pela rua e foi até lá porque queria pegar o veterinário, porque constantemente ele anestesiava. São animais que vivem 60, 50 anos como a gente. Então a sensação de morte que eles têm é como animal. Agora, os espíritos nos relatam em outros livros que a sensação de morte é um desmemoriamento que você tem no momento que você é atingido por um projeto desse, um bastão eletromagnético, que você ficaria até anos sem recobrar a sua consciência. Então, realmente, é uma coisa, e ela é intimidatória, ela constrange e causa medo nos espíritos, né? Ou seja, é o pensamento deles arraigado a esse tipo de coisa. Então, pensamento é tudo. Por favor, e isso? Não. Isso é um processo educativo? Sim, sim. É sempre um processo educativo. Sempre um processo educativo. Então vamos lá. Como se processa a exteriorização dos centros vitais? Associando conhecimento magnético e sublimação espiritual, e é aqui a questão, os cientistas humanos chegarão por si próprios à realização referida, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão da memória e exteriorização da sensibilidade. E aí nós pegamos o Evangelho, né? Sede perfeitos como o Pai é perfeito. O que isto tem a ver com a exteriorização dos centros vitais? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 44 e 46 a 48. E aí, onde, né? Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Os bons espíritas, olha que interessante, somos nós, né? Não. Há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes, a exteriorização da sensibilidade. Então, já estamos exteriorizando os nossos centros de força. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Como a Darcy nos disse hoje no primeiro tempo, nós precisamos ter a moral
divina em nós. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução. Até porque os espíritos, né, nós não sabemos que idade temos. Porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então a exteriorização dos centros vitais depende disto aqui. Amar ao próximo, fazer o bem, modificação do pensamento. Alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Eis aí a nossa diferença para esses espíritos mais elevados que vieram aqui para a terra nos ensinar. Buda, Chico, Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Todos esses aí. Por quê? Porque eles já se desprenderam. Pouco importa. É interessante, eu estava pensando nesse aspecto. A parte material da ciência, né? A parte material da ciência, por vezes, ela pode nos hipnotizar tanto que a consciência essencial, que a consciência essencial não vem à tona, porque a consciência essencial exige, requer silêncio e espaço para que a intuição possa se manifestar. Então, na consciência essencial, ela é superior à consciência material, à consciência da ciência material. Então, precisa tomar cuidado, porque, por vezes, quando nós estudamos, para melhorar a compreensão, como a doutora Marlene Nobre falou que era importante o estudo, nós precisamos tomar cuidado para que esse estudo não nos hipnotize, de tal forma que a consciência essencial não bloqueie a consciência essencial. Precisa de silêncio e a presença da intuição. É aquele negócio. É desenvolver a asa do conhecimento e desenvolver a asa do amor, do sentimento. Deixa eu só terminar essa parte aqui, então. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Nós ainda somos assim. A gente tenta se desprender em algumas situações, tenta fazer a caridade na medida do possível, mas nós ainda somos um pouco arraigados a isso aqui. A gente ainda pensa muitas vezes, antes de se colocar à disposição de um trabalho voluntário, de um atendimento gratuito, por exemplo, né, nas nossas profissões liberais. Então, tudo isso, né, enquanto governantes, a gente pensa em planos mirabolantes, projetos, programas, mas não pergunta ali naquele meio qual é a necessidade premente daquelas pessoas. Então, tudo isso por quê? Porque nós ainda estamos presos aos nossos pendores. Isso aqui vai dar certo. Não, eu preciso me sensibilizar com a situação para poder pensar alguma coisa. Essa passagem é até interessante, o Maida lembrou recentemente aqui. Eu me lembrei muito do irmão Jacó, ele contando a transição conduzida por Dr. Bezerra, né? Do peso do perispírito, do peso sideral, né? E também da influência do pensamento, quando eles chegam naquela ponte em que ele fala, olha, não lembre mais nada do planeta Terra, nada que seja material, que senão vocês despencam. E há uma torcida enorme ali embaixo, ali, né? Apupando para que você realmente caia, tentando avivar suas lembranças, essas coisas todas. Agora, isso está no livro Voltei, né? Do irmão Jacó. Agora, os clarividentes, eles veem que o homem que é muito ligado à questão material aqui na Terra, ele tem alguns chakras mais comprometidos, eles ficam maiores, como por exemplo o chakra sexual. É muito comum o chakra cardíaco principal e o chakra do tipo, que é um chakra secundário, que fica um pouquinho acima, eles serem meio que comprimidos, menores, infantilizados. É interessante a descrição que se dá com relação a isso. Tem um livro chamado O Milagre do Nascimento, de Geoffrey Hodgson.
na qual é um clarividente do século XIX, teósofo, no qual ele faz uma descrição, já a partir do 4º mês do feto, e hoje nós temos aqui, dentro da Associação Médica Espírita, o Dr. Rômulo, da Unicamp, que estuda embriologia e fetologia da alma, que é um livro, inclusive, espetacular, fez um trabalho agora no último Medinesp que teve. E o Geoffrey, ele praticamente conta como são formados no feto, já a partir dos 4 meses de idade, mês a mês, não só os chakras, como também, isso através da clarividência, também os nadis, os meridianos, como é que vão sendo formados. É espetacular, é um livrinho fininho, vale a pena ser lido. Então, como é o nome? É O Milagre do Nascimento, de Geoffrey Hodgson. Vamos lá. Qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico, se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado? Compreendamos que a extirpação do baço em sua expressão física no corpo carnal não significa anulação desse órgão no corpo espiritual, e que, interligado a outras fontes de formação sanguínea no sistema hematopoético, prossegue funcionando, embora imperfeitamente, no campo somático, atento às articulações do binário mente-corpo. Então, perdemos aqui, mas o que existe no perispírito, que algumas coisas nós perdemos quando desencarnamos, né? Aquilo que permanece existindo no perispírito está lá. Nós perdemos aqui, só que precisamos aprender a reutilizar, fazê-lo funcionar novamente. É tudo diferente, mas ele está lá, nós não o perdemos. Como compreendermos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides? Vocês lembram dos ovoides, né? Espíritos que vão se desgastando o perispírito em vinganças, em situações difíceis, até ficarem uma bolinha. Entendereis facilmente a posição dos centros vitais do corpo espiritual, restrito na ovoidização, apesar de não terdes elementos terminológicos que a exprimam. Nós vamos compreender sem saber falar o que é. Será? Pensando na semente minúscula que encerra dentro dela os princípios organogênicos da árvore em que se converterá no futuro. Reduziu-se a nada, certo? O perispírito está reduzido a nada, praticamente. Mas dentro daquele ovoide tem tudo. Ele só vai precisar desenvolver. E como ele vai desenvolver? A duras penas, porque da mesma forma que ele desgastou, ele vai ter que reconstruir. E reconstruir dói. Dói por quê? Porque nós vamos voltar com defeitos físicos, nós vamos voltar com algumas anomalias difíceis. Então, por quê? Porque nós desgastamos o nosso corpo espiritual. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Com o quê? Com o pensamento. Porque foi o meu pensamento de vingança que me transformou num ovoide. É o meu pensamento que me joga para todo lugar. E aí, o que eu faço? Ah, mas eu estou sendo influenciado. É o obsessor. É sim, é o obsessor. Flávio, eu, né? Hugo, Rafael, Yara, lógico, não podia faltar. A doutora faz a distinção clara no livro dela sobre isso. O Hugo está lembrando que a doutora, da Obsessão e Suas Máscaras, ela faz a distinção clara. Ou seja, ninguém tem nada com isso, somos nós. Nós dominamos os nossos pensamentos, nós dominamos o nosso corpo. Vamos esquecer aquelas obsessões gravíssimas. Vamos esquecer. O próprio Kardec nos diz, repito, 90% dos nossos problemas espirituais nós resolvemos sem auxílio de terceiros. Ou seja, 10% são graves. O resto, nós. E aí, quando a gente se transformar nisso aqui, ninguém tem nada com isso. Sou eu. Por quê? Porque um dia a gente chega aqui.
Por enquanto nós estamos aqui. Não dá para ver direitinho aí de trás? Jesus está salvando um cidadão que está se afogando aqui. Deve ser o Pedro que tentou andar na água. E aqui Jesus pensando o nosso planetinha. E será que foi fácil pensar nesse planetinha? Vocês lembram que na semana passada, né, ou retrasada, eu falei o quê? Que foi tão sutil a criação da Terra que Jesus pensou inclusive em como formar os continentes, como ser a cordilheira para que um não atrapalhe o outro, para que haja o comércio, para que haja a evolução, para que as pessoas troquem ideias e se conheçam. Ásia e Europa, a Eurásia, a cordilheira é horizontal, na América é vertical. Os climas são diferentes, na Eurásia não é. Quando é inverno, quando é verão. Ah, mas no deserto, bom, né? Mas é inverno também, apesar de fazer 50 graus. Né? Mas é inverno. Quer dizer, até nisso, nessa coisinha, essa filigrana, Jesus pensou. Será que é muito fácil fazer isso aqui? Agora, para isso aqui, ele precisou aprender tudo aquilo que o André Luiz falou para nós. Era uma placa só, né? Depois soltou, não precisa. Era uma placa só, e depois elas foram se afastando, tanto que mas se para encaixam. isso precisou pensar, né? Elas se encaixam perfeitamente A hoje. Pangeia foi pensada, não foi aleatório. Então vocês vejam aí que o professor Paulo sempre nos lembra. Tudo é programado. Até Jesus programou a Terra e por isso que ele sabe tudo de nós. Por isso que por enquanto nós estamos nessa posição aqui. E olha ele aqui. Ele não quer saber o que nós fizemos. Ele nos salva. Por quê? Porque mais tarde nós teremos as nossas formas de ressarcimento à justiça divina. Então, a função de Jesus, lembra que ele nos disse: eu não vim aqui para vos julgar. Eu vim ensinar. Ele ensinou. O julgamento é nosso. Perguntas? Se ninguém perguntar, é porque todo mundo ou entendeu tudo ou não entendeu nada. Bom, então, avisos, né? Vou aproveitar que o microfone é meu mesmo. Ainda estamos... Rifa do carro, alguém tem? Ainda temos rifa do carro para vender, R$110. Ainda podendo dividir em 4 vezes. Segura aí, Júnior. Estamos ainda na campanha do leite. Saquinhos de 200 ou 400